A gravação já começou e eu vou agora compartilhar a minha tela, tá? Estão vendo a minha tela, né? Sim. Bom, então hoje a gente vai estudar a. Deixa eu ver se entrou alguém aqui um instante. Então a gente vai estudar a seção 2.1, que é o modelo CAPM, né? É o modelo de análise aí do mercado de capitais, tá? Então, a primeira coisa que a gente trabalha, né, que a gente entende aí da... Só um instantinho só, deixa eu desligar aqui. Então, quando a gente fala de investimento, a gente está sempre falando, a gente está sempre falando de que a gente está sujeito a dois tipos de riscos, né? A gente tem o risco sistemático e o não sistemático, né? Então, o que seria isso, né? Então, o risco não sistemático, ele diz respeito ao ambiente interno da empresa, né? Aquilo que a empresa pode estar envolvida, ou grupo de empresas que tem algum risco, que a empresa não está indo bem, ou mesmo um setor da economia, né? Então, nas aulas passadas, a gente viu alguma coisa, né? Então, quando você vai fazer um investimento, você não vai investir numa determinada ação, num determinado tipo de investimento. Então, você faz o que eles chamam de portfólio, né? Você divide um pouco do seu investimento em cada lugar e é aquela linha para não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? E nas aulas também passadas, a gente viu esse modelo de avaliação do ambiente interno do Markowitz, né? Então, qualquer tipo de investimento ele tem o risco sistemático, né? E não, desculpa, tem um não sistemático. E ele tem também o risco sistemático, né? O que é o risco sistemático? Ele está ligado à economia de um modo geral, à ocorrência de um evento, né? Que depende de fatores que afetam a economia. Por exemplo, o aumento de desemprego, altas taxas de inflação, desvalorização da moeda, tudo isso acaba sendo um risco para você investir, né? Então, a partir do momento que você tem, mas só que nesses casos aqui, o estudo do CAPM ele consegue acompanhar, porque não é uma mudança brusca, o aumento do desemprego ele vai acontecendo devagar. Então, o CAPM, que é esse modelo, ele vai vendo e ele vai sinalizando para os investidores, ou ele vai gerando informações que sinalizam para os investidores o que está acontecendo, né? Altas taxas de inflação, a inflação começa a subir. Então, esse modelo ele trabalha com dados históricos. Então, ele pega os dados históricos dos últimos 18 meses e faz todo um levantamento de como vai ser, o que ele pode acontecer. Mas é tudo em cima de estatística, de estimativa, buscando um passado, né? Agora, o que nós estamos passando hoje, né, com relação ao coronavírus, né, não se encaixa nessa modalidade, porque não tem nenhuma, não dá para fazer uma previsibilidade de você, apesar de ser
uma coisa, um evento, mas não foi um evento que estava acontecendo aos poucos, foi um evento que aconteceu drasticamente e ficou todo mundo perdido nessa parte de investimentos, né? Então, esse modelo de análise, ele faz análise, mas buscando um histórico de coisas que aconteceram, e as coisas vão acontecendo devagar, porque o aumento de desemprego não acontece numa situação normal, ela não acontece de uma hora para outra, ela vai acontecendo algumas coisas que vai tendo desemprego, a inflação vai subindo devagar, a desvalorização da moeda da mesma forma, né? Então, eventos como nós estamos acontecendo agora não se encaixa nesse tipo de análise para investimento, tá? Esse autor de livros e artigos, o Robert Arnott, que ele fala, né? Nos investimentos, o que é confortável raramente é lucrativo. Quer dizer, para você ter um ganho num investimento, você precisa correr risco. Se você está confortável, a gente tem o exemplo da poupança. Você está lá, você põe seu dinheiro na poupança, ele vai render 0,03 por mês. Você não está correndo risco nenhum. Você não vai nunca perder dinheiro na poupança, né? Então, agora, esse autor, e ele também é um investidor norte-americano, ele aponta nos investimentos o que é confortável, raramente é lucrativo. Então, se você aplica na bolsa, você vai ficar com o coração na mão em cada situação, né? Então, o que nós estamos acontecendo agora, né? Todo mundo que tem dinheiro na bolsa está com o coração na mão porque teve uma queda tremenda, né? Então, o que se faz, né, numa linha para um investimento? A primeira coisa é que você vai trabalhar em cima de avaliação do retorno esperado, né? E o que isso envolve, né? Envolve a definição do preço-alvo de um ativo, quer dizer, você considera o que você espera, o que você estima. Oi, tudo bem? Estão vendo, pessoal? Sim. Sim. Ah, tá, tá. Sim, sim. É que deu um eco aqui, mas tudo bem, vamos em frente. Então, até o cachorro vocês estão ouvindo, né? Tem um cachorro do vizinho aqui, acho que ele não deu comida para o cachorro. Então, aqui é aquilo que você estima, o nome aqui mesmo é preço-alvo de um ativo, é aquilo que o que você espera receber no futuro. Quer dizer, você investe um dinheiro, você vai correr risco, mas eu quero ter uma rentabilidade, né? E esse preço, né, ele dependerá dos complexos efeitos da economia, né? Então, o que é isso? São os fatores relativos à empresa ou ao setor que atua. E o preço do ativo, ele dependerá de análises de riscos sistemáticos e não sistemáticos. Então, tudo isso está envolvido, está na bola de análise para ver qual vai ser o seu preço-alvo que vai te oferecer para você poder investir, tá? Então, as expectativas do dinheiro Professor, sem risco, né? Oi, uma dúvida. sim. Quando se fala de ativo nesse cenário, a gente está falando do quê? Porque talvez eu esteja confundindo com outras aulas. Ativo para mim se refere aquelas coisas da empresa, mobiliário. Não, não, não. Então, que eu só falei ativo, mas é ativo financeiro, né? Ah, Então, também é chamado, a parte de ativo da empresa,
o que você está falando de automóvel, prédio, tal, é ativo também. Só que aqui a gente está falando de ativo financeiro, tá? E também, como é um montante de valor, ele acaba sendo também um ativo da empresa, né? Então, mas aqui tudo que a gente está falando é ativo financeiro, tá? Perfeito, ok, obrigado. Tá bom? Então, e aí a gente tem, né? As expectativas do dinheiro sem risco também tem que ser destacado. Tem pessoas que não querem saber de investir em ações e tudo mais, né? Eles aplicam na caderneta de poupança. A gente tem até um porquinho magrinho aqui, porque dá muito pouco rendimento, mas tem pessoas que preferem isso, né? Então é nessa linha. E é um dinheiro sem risco, tá? Então, a decisão de correr ou não risco é opção do investidor, né? Estão vendo a tela? Sim. Estamos sim. Sim. Tá. Então a decisão de correr ou não risco é a opção do investidor. Então, porém, quanto maior o retorno, maior é o risco. Isso sabe-se isso. Então, se você quer ter uma rentabilidade alta, você também vai correr um risco alto e você tem a oportunidade de ganhar ou não, né? E os investimentos sem risco não podem corresponder às expectativas do investidor. Quer dizer, às vezes o investidor ele quer ter um alto retorno, então ele vai precisar de correr risco, tá? E no mercado de capitais, a gente avalia o retorno esperado em função do risco. Então, o cálculo do retorno esperado toma por base aquilo que eu falei, né? Toma por base uma cotação histórica do valor de um ativo financeiro, tá? Geralmente 18 meses. Então, esse modelo faz? Ele busca qualquer tipo de investimento, ações de uma determinada empresa, um pacote de ações, um portfólio de ações dos últimos 18 meses e fazem uma expectativa para um futuro, né? Então é dessa forma que esse modelo trabalha, tá? Então aqui a gente tem uma visão, né, de como que o modelo, o CAPMT, o Capital Assets Pricing Model, né, como que ele faz para trabalhar. Então, aqui a gente tem essa linha, né, essa linha vermelha é a linha do risco. Então, conforme o valor que você espera, que você imagina que vai receber, aqui a sua curva de risco ou a sua reta de risco sobe, né? E aqui ele inicia, né, mais ou menos aqui no 2,5, né, que é o livre de risco. Aqui ele está se falando do valor da poupança, que é 2,5 ao ano, né? Então, aqui é livre de risco. Conforme vai subindo a possibilidade de ganho, e aí você vai tendo também aumentando o seu risco. Ele tem um patamar aqui que ele chama de beta 1, que é uma análise que ele faz, que é o risco do mercado, né? E esse risco do mercado, ele é baseado do Ibovespa, né? Então, ele é um ponto aqui que é ligado à nossa Bolsa de Valores. Então, até aqui é um ponto chamado beta 1, que ele está ligado à nossa Bolsa de Valores e é uma linha de credibilidade média, né? Agora, você tem os pontos mais altos desses valores de ganho, o risco é altíssimo, né? Então, depende muito do investidor o que ele espera receber, tá?
Então, esse é um modelo que cada um desses pontos, né, é uma análise que foi feita de valores, de retorno, e aí ele vai colocando nesse gráfico e traça a, a reta de risco, né? Então, partindo daqui é que você, como investidor, você fala, eu tenho aqui uma possibilidade de investimento nessa daqui, meu risco é nessa, nessa condição, vou investir, não vou investir, é bem nessa linha mesmo, tá? Então, os cálculos que são apresentados no nosso livro, né, são para você chegar a ir montando esses valores, baseado no portfólio, baseado no histórico que teve rentabilidade, ele vai montando esse gráfico. Então, para a gente, é aquilo que eu falei, para a gente o mais interessante é a gente saber que existe esse gráfico que com certeza é gerado por inúmeras empresas que assessoram o investimento, e aí essas empresas vão nos apresentar a gente como gestor de empresa, falar assim, olha, eu quero fazer um investimento. E aí eles vão apresentar para a gente alguma coisa que já foi feito, o cálculo já foi validado, e a gente vai fazer a opção. E aí ele tem esse traço dessa reta de risco. Eu falo assim, não, eu quero ficar por aqui porque eu quero ter um risco menor, mas o que eu vou ter? Eu vou ter um rendimento, alguma coisa de uns 6% ao ano. Ah, não, eu quero ter um rendimento de 10% ao ano, eu vou ir nessa linha do beta 1 que está envolvido a Ibovespa. Então, quer dizer, eu posso ter a oportunidade para ganhar 10% ao ano num pacote de investimentos, tá? Tranquilo? Então, ó, o que é o Ibovespa, né? É um índice que reúne as principais ações da Bolsa Brasileira, um pacote de ações pensando para representar o mercado no Brasil, né? No final de 2019, né? Esse artigo aqui é do final de 2019, né? Então, são 68 empresas selecionadas, cada uma com peso diferente, de acordo com a sua importância, né? E as que têm mais peso no índice são o Itaú, a Vale, a Petrobras, o Bradesco. Então, é a composição do Ibovespa e ela é reavaliada a cada 4 meses. Então, é naquela linha. Ela dá uma garantia média de rentabilidade, porque ela usa 68 empresas que são selecionadas para formar esse índice de investimento, tá? Agora eu trouxe para a gente conversar um pouco aqui, né? Eu trouxe aqui uma notícia de 2019, né? É aquilo que eu comentei. A gente não vai entrar na parte de cálculos, né? Vamos discutir algumas coisas, vamos entender um pouco como que são as partes de investimento de bolsa, como que elas trabalham, né? Então, aqui a gente tem uma notícia de 5 de dezembro de 2019, né? E aí o título é: Porque mesmo na crise, né, a Bolsa de Valores só registra alta, né? Então, não sei se vocês acompanharam alguma coisa, mas no final do ano a gente tinha valores altíssimos da Bolsa, né? Então, quer dizer, o nosso país ainda estava patinando e tal, e a gente tinha valores altos na Bolsa, né? Então, aqui tem o link dessa notícia, depois eu já publiquei esse material, depois, se vocês quiserem ler na íntegra, né? Então, eu peguei algumas coisas para a gente conversar, tá? Então, primeiro, né? Aqui eles estão falando, né? A Bolsa de Valores atingiu um recorde na quarta-feira. Vocês viram ali que o artigo é do dia 5, né? Na quarta-feira 4, o dia anterior, né?
O Ibovespa, principal índice da Bolsa de São Paulo, subiu 1,23% no dia, né? Então é um rendimento altíssimo se a gente for comparar com a poupança, que, que é 0,3 por mês, né? Então, aqui ó, ela subiu quase 4 vezes o que é a poupança, né? E fechou a sessão acima de 110 mil pontos, tá? Pela primeira vez na história. Então, o movimento da alta da Bolsa está inserido em uma trajetória que, entre uma oscilação e outra, teve início em 2016. Vocês lembram o que aconteceu em 2016? Acho que todos eram nascidos, né? Ou não? Eu não lembro, professor. Não lembra? Você lembra uma presidente chamada Dilma? Sim, Dilma. O que aconteceu com a Dilma Rousseff? sofreu impeachment. E teve impeachment, isso. Então, o que aconteceu? A partir do impeachment dela, né? O Brasil começou a ter uma estabilidade porque ele era muito incoerente, né, a economia, né? Então começou a ter uma estabilidade e começou a crescer. O que ele fala aqui, né? Entre uma oscilação e outra, teve o início em 2016 um crescimento que a gente chegou agora em dezembro em 110 mil pontos, tá? Então, entre os motivos apontados como responsáveis pela mais recente alta, o principal é a possibilidade do acordo entre a China e os Estados Unidos. Vocês sabem que a China, os Estados Unidos e a China estão sempre brigando, né? Algo que poderia dar fim à guerra comercial travada entre as duas maiores economias do mundo. Então, quer dizer, eles começaram a um acordo comercial e isso refletiu na Bolsa brasileira, né? Além disso, o resultado do PIB brasileiro do terceiro trimestre, o que é o PIB? Né? O Produto Interno Bruto, é aquilo que a gente começa a produzir, né? E da produção industrial de outubro vieram acima do esperado do mercado, contribuindo com um clima positivo. Então, o que eu quero trazer para vocês refletirem, né? É isso, é que a Bolsa de Valores, a parte de investimentos, né? Ela reflete tudo que é do país, ou que é de fora também. Hoje a gente está num mundo globalizado, né? Então, depois o mundo começou a ter um pouco mais de calma a partir do... Bom, a China e os Estados Unidos vão fazer um acordo comercial, tá bom, então já dá uma calmaria no mundo, né? E aí, do lado do Brasil, o Brasil também teve um aumento da produção industrial, que foi acima do esperado. O que é isso? Isso faz com que as bolsas subam, né? Vamos ver o que tem mais para a gente aqui. Outro fator que ajudou a impulsionar o Ibovespa foi o bom desempenho da Petrobras, motivado pelo aumento de preço do barril de petróleo e pela apresentação do plano de investimentos. Aqui, como eu copiei direto, tá errado, aqui tem um errinho, né? Não é desinvestimento, é plano de investimento, com redução de custos e venda de ativos previstas para os anos de 2020 e 2024. Aqui, esses ativos aqui, a gente está falando mesmo de ativos de prédios, empresas, tá? Aqui já não é o ativos financeiros que a gente vinha falando anteriormente. Então, ó, a Petrobras, o desempenho da Petrobras também que foi motivado pelo preço de petróleo, também foi um motivador do crescimento das ações, né, do Ibovespa, e também a Petrobras mostrou um plano que vai fazer uma redução de custos. Então, tudo isso envolve material para que as ações subam, né? Aí vem uma coisa para a gente, né? O que é pontuação? A gente fala, a bolsa subiu 100 pontos, a bolsa atingiu 100 pontos, não sei o quê. Então, aqui tem uma explicação para a gente o que é pontuação, né?
Então, em 1968, quando se criou o índice com as empresas que na época eram as maiores da Bolsa, estabeleceu-se que elas valiam 100 pontos. A partir desse número, o resultado foi variando de acordo com o desempenho das ações das empresas, né? E durante os anos de 1980 e 1990, com a hiperinflação, foram feitos acertos no índice para que ele não fosse um número gigantesco. Então, as empresas que têm ações, elas têm a pontuação. Por isso, conforme elas negociam, elas vendem, compram ações, elas vão recebendo a pontuação. É isso que ele apresenta para a gente, né? Então, aqui tem um gráfico mostrando como que se comportou a Bolsa, né? Desde 2008, né? 2008, 2009, aqui nesse período, no final de 2008, a gente teve um problema mundial, né? Que afetou a economia mundial, então também afetou a nossa Bolsa. Aí depois teve, no ano de 2009, 2010, 2011, teve aí uma melhora, né? Depois começou uma pequena queda, e a partir de 2016, com o impeachment da Dilma, né, da Dilma Rousseff, a Bolsa começou a subir. Teve alguns pontos no meio de 2018 e tal, mas a gente chegou agora em 2019 com 110 mil pontos, tá? Então, aqui ele comenta para a gente, né? O Ibovespa chegou a 110 mil pontos pela primeira vez no início de dezembro de 2019, mas era uma alta contínua desde 2016, quando o país enfrentava uma crise econômica e política que culminou naquele ano no impeachment da Dilma Rousseff e a entrada do Temer, né, no comando do Brasil. Então, quer dizer, ele assumindo, trouxe uma estabilidade, e aí a gente teve um crescimento na Bolsa, né? Então, nos anos anteriores, o Ibovespa permaneceu estável, com exceção no período mais crítico da crise financeira, que foi 2008, né? E entre 2010 e 2015, após a estabilização financeira, a Bolsa teve uma pequena queda, né? Que depois veio a crescer, né? Mas as coisas mudaram em 2016, quando o Ibovespa começou uma guinada para cima. E aí, mesmo com as oscilações pontuais, normais para a Bolsa de Valores, a trajetória nos últimos 4 anos é praticamente uma linha reta crescente, tá? Então, isso mostra o quê? Aquilo que a gente falou no início da nossa conversa da aula de hoje é que esse índice do CAPM, ele pega os últimos resultados dos últimos 18 meses. Então, como você tem aqui uma trajetória ascendente, né? O que ele ia apontando para os investidores? Ele ia apontando, olha, invista na Bolsa, que a gente está crescendo, que baseado num histórico, é isso que vai estar acontecendo, tá? Então, esse índice, esse modelo trabalha muito nessa linha, tá? Então, aqui ele aponta para a gente, olha que interessante. Uma pessoa que comprou no começo de 2016 ações que renderam na mesma proporção do Ibovespa, teve um rendimento nominal de 185%. Então, o que a gente teve? Em 3 anos, né? 185%. Então, o que investimento que a gente teria nessa linha de 185%? Aí ele dá um exemplo para a gente aqui, né? R$ 1 investido, a pessoa ganhou 1,85. Então, é um retorno espetacular ligado à Bolsa de Valores, né? E, claro, apoiado por esses índices que mostram na linha de investimento, né? Mas, é claro, Bolsa é um alto risco, né?
E aí, ele traz para a gente também nessa notícia, né, o comentário desse economista, né, Giacomo Diniz, né? Então, pergunto para ele, né, qual a expectativa para a Bolsa a partir de agora? Isso nessa notícia de 5 de dezembro de 2019. Existe risco de queda ou a tendência é continuar em alta? Ao que ele responde, né? Do ponto de vista doméstico, quer dizer, falando do Brasil, né? Temos que realmente ter uma materialização de crescimento econômico. Os resultados recentes das empresas de capital aberto melhoraram substancialmente. Então, esse é um ponto positivo. Quer dizer, ele, na opinião dele, a coisa tende a seguir, né? Se isso continuar, a gente tem temos um instrumento para a bolsa continuar crescendo. O que poderia atrapalhar é termos uma redução na velocidade de melhora dos resultados das SAs, das sociedades anônimas. Então, o mercado vai continuar acompanhando todas as entregas trimestrais. Enquanto estiver melhorando, está tudo bem. Se começar de forma combinada uma desaceleração, o PIB não decolar, o consumo não aumentar, isso pode ter um problema. Quer dizer, ele apontou alguma coisa ligada à economia do Brasil, principalmente o PIB, né, o Produto Interno Bruto, não crescer, a gente não melhorar na produção. Eu volto a falar, a gente está falando em dezembro de 2019. Então ele estava fazendo uma previsão aqui, né? Então aí ele complementa, né? O que pode eventualmente afetar negativamente é o cenário externo. Sabemos que a questão entre Estados Unidos e China está caminhando, mas não está resolvida. Se tivermos uma deteriorização mais severa lá fora, isso certamente poderia impactar na bolsa. Quer dizer, então ele aponta, olha, não é aquele negócio, vai para a bolsa, investe que vai crescer. Eles sempre apontam a possibilidade de risco, né? Agora, a gente viu uma situação de, de dezembro, né? Agora eu trago para vocês uma notícia de 16 de 3 de 2020, né? Tá nesse link aqui também. Depois, se vocês quiserem ler na íntegra, né? Eu trouxe só algumas coisas para a gente conversar, tá? Então, analistas ficam sem chão com a bolsa. Não sabemos qual é o fundo do poço. Quer dizer, 16 do 3 já tinha estourado o coronavírus aí, né? Então, aí eles trazem para a gente como foi o resultado do fechamento de 1º de janeiro de 2019, né? Então, quer dizer, você teve aqui o crescimento que a gente chegou até quase 120 mil pontos. Olha a queda que a gente teve na Bolsa por causa do coronavírus. Isso aqui não tem modelo matemático, não tem modelo de estudo que possa pegar, porque isso pegou todo mundo de calça curta, né? Então, a gente consegue trabalhar em cima de modelos até o que aconteceu em dezembro, né? Ou até início de janeiro e tal. Agora, com esse estouro desse evento, não tem como fazer, né? E muita gente vai desvalorizar mesmo, né? Então, aí vamos ver o que os analistas falam, né? Investidores e profissionais de mercado ficaram sem chão com a forte e rápida queda na bolsa, que chegou a despencar 39% em menos de 2 meses, desde que atingiu o último recorde histórico em 23 de janeiro, que foi mais de 119 mil pontos. A pandemia de coronavírus não estava no radar, dizem os analistas, né? Então, é aquilo que eu vinha comentando com vocês, né? E agora, como ninguém sabe o real impacto que a doença terá sobre a economia global,
analistas estão revisando os cenários. Quer dizer, todo o cenário que eles tinham feito dezembro, janeiro, até 23 de janeiro, né, tem que ser todo revisto. Por quê? Porque a coisa desabou tudo. Então, é o que se fala. Investimento para ganhar dinheiro é investimento de risco. Então, muitas pessoas... Não quer dizer que a pessoa perdeu dinheiro. Se a pessoa precisar vender agora o pacote de ações dela, com certeza vai ter um prejuízo de 39%. Quer dizer, se você investiu R$ 1.000 lá, você vai ter um prejuízo de 40%, você vai receber R$ 600. É só isso aqui que está se falando, né? E aí eles comentam ainda, né? Com tanta incerteza, as ações entraram em uma espiral de baixa, né? Espiral para baixo, provocando 4 interrupções de sessões, né, na semana passada, né? A gente está falando aqui 16 de março, quer dizer, na semana de 10, né? O chamado circuit breaker, né? Que é aquilo, você para, olha, não se vende, não se compra mais ações, né? Numa frequência que nunca havia acontecido. Nesta segunda-feira, 16, a bolsa foi interrompida de novo, após abrir em queda de mais de 12%. Então, aí o CEO, né, dessa empresa de investimento, e o BB, né, fala, a gente não sabe onde está o fim do poço. Por quê? Não sabe até quando vai cair a bolsa, né? Então, aí eles continuam, né? Quem tinha estimativas para o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, agora prefere não arriscar palpites. Quer dizer, não adianta falar vai subir, não vai, né? Ou ainda vai cair mais. Para esses profissionais de mercado, a recuperação será lenta e a bolsa pode cair mais antes de começar uma recuperação. Então, no último trimestre de 2008, por exemplo, quando o Ibovespa entrou em uma rota de perdas, com a crise financeira mundial, as ações levaram mais de 5 meses para voltar ao patamar anterior ao ciclo das perdas. Quer dizer, em 2008 a gente teve uma queda, né? E demorou 5 meses para isso. São análises que o pessoal faz. Então, a gente falando, investimento de risco, existe o risco, você pode ganhar, mas você pode perder muito também, tá? Instituições que projetavam o Ibovespa entre 130 e 140 pontos, quer dizer, a gente chegou lá no máximo a 119 mil, né? Então, tem alguns investidores, instituições de investimento, estavam projetando entre 130 e 140 mil no final desse ano, de 2020, tá? Eles têm que revisar os números, porque agora caiu 40%, né? Então, o banco norte-americano, Morgan, né, cortou a projeção do Ibovespa para esse ano em 32%. E agora espera-se que feche em 2020 com 85 pontos. Então, já tem algumas organizações, esse banco norte-americano já está trabalhando, né? São as projeções dele. Agora precisa ver quem aposta que vai estar nessa linha, tá? Professor. Oi. Só fazendo uma consideração de tudo que o senhor vem falando, né? Tá. Que o senhor falou aí após o impeachment da Dilma em 2016, né? Teve um aumento na bolsa referente à pontuação que ela bateu, né? Nesses anos seguidos. A gente tem que colocar também em conta a questão do cenário macroeconômico, né? Porque, assim, desde 2016, a dinâmica do brasileiro vem mudando em relação a investimentos na bolsa também, né? Muitas pessoas passaram a olhar de uma forma diferente, que nem como nós tivemos a desvalorização da poupança de um jeito bem agressivo, as pessoas começaram a olhar mais para outros tipos de investimento, fora da renda fixa, correto? Certo.
Isso. Então, aí, o que eu vejo aí, uma mudança, né, de comportamento das pessoas com relação ao mercado, né, uma maior abertura das empresas brasileiras ao capital aberto também, né, que antes a gente não via tantas empresas no mercado abrindo seu capital. Nem você Sim. falou agora do Banco Americano, o Stanley, quem já teve a oportunidade de assistir o Lobo de Wall Street, né, mostra que a economia americana, eles têm aí um capital de empresas abertas muito maior do que o Brasil, né? Por isso que até a crise financeira de 2008 aconteceu pelo fato do governo americano não ter uma regulação em cima dessas empresas de capital aberto, que acabou gerando a quebra do quarto maior banco americano na época. Legal. Né? Então, acho que era essa consideração que eu queria fazer referente ao que o senhor estava falando. Não, obrigado. São essas interações que a gente espera na aula, né? Que vocês contribuam. É isso mesmo, claro. Com a estabilização do governo, do governo Temer, né? Começou a estabilização e aí começou a cair os índices de juros, né? E a partir daí, quem investe, por exemplo, a poupança, ela está ligado aos índices de juros do governo. Então, o governo baixa o juro, a poupança vai baixar também. Quem é investidor vai procurar outra forma de investir. Por isso que o pessoal procurou a bolsa. Certíssimo o que você falou. E é legal essa contribuição, tá? Porque isso aí aumenta mais nossa discussão. Tranquilo, legal, certíssimo isso, mas quem tiver mais contribuição é isso que a gente quer. Por isso que eu estou procurando trazer algumas coisas atuais para que vocês contribuam, tá? É isso aí, obrigado. É o Kleber, né? Ou não? Sou eu. Obrigado. Então, o que os analistas falam, né? Eles não conseguem prever, né? Então, a nossa projeção para o Ibovespa nesse ano já estava em revisão nessa semana, né? Na semana 16, e não temos como precificar, como prever agora. Então, afirmou o analista-chefe do Banco da Ecoval, o Enrico Cozzolino. Segundo ele, os motivos que deixaram o mercado incerto e volátil podem seguir no cenário por algum tempo. Quer dizer, é nessa linha que o pessoal vai estar trabalhando, tá? Então, antes desses acontecimentos, eles comentam ainda, né? A nossa previsão era 130 mil pontos, agora é difícil prever. Quer dizer, na situação que está hoje, não tem como fazer nenhuma previsão baseada em histórico, não tem previsão baseada em nada. Tem que esperar estabilizar e não tem modelo de cálculo como parecido com o CAPM que possa ser feito, tá? Tem que esperar essa nuvem negra passar. Como o Ibovespa caiu forte, pode voltar a subir forte, né? Às vezes o pessoal dá algumas tentativas aí de ver se tem investimento, mas ninguém é louco na atual conjuntura sem ter uma... É louco para risco, mas não é muito, né? O índice pode ficar dias oscilando ao redor de um mesmo ponto. Então, por isso, não tem projeção para o Ibovespa no fim do ano, afirmou o chefe de análise do Toro Investimentos, o Rafael Panonco, né? Aí eu trouxe aqui uma outra notícia, né? Que essa aqui foi publicada em 9 de março, né? Aqui está também o link, né? Ele é da Agência Brasil, né? Então, o que ele faz? Ele traz para a gente uma análise sobre o petróleo, né? Então, o que ele fala? Os mercados de todo o planeta, que nas últimas semanas
tem atravessado momentos de instabilidade por causa do coronavírus, enfrentam um dia de turbulência após a disputa de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia em torno do petróleo. Os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, né, a Arábia Saudita, aumentou a produção de petróleo depois do governo do Vladimir Putin, que é da Rússia, né, decidiu não intervir a um acordo, não aderir a um acordo para reduzir a extração em todo o mundo, né? Então, os exportadores da Organização dos Exportadores de Petróleo resolveram aumentar por conta própria, né? E com isso, né? Então, o aumento da produção num cenário de queda mundial de demanda por causa do coronavírus fez a cotação do barril do petróleo iniciar o dia em queda de 30%. Quer dizer, aqui a gente entra na linha da oferta e da procura. Quer dizer, aumentou a produção e aí você tem mais produto, com certeza vai cair o preço, né? Por volta das 16 horas, o barril do tipo Brent era vendido a $31,13, uma queda de 24,6%. Essa foi a maior queda no preço internacional para um dia desde a Guerra do Golfo, em 1991. Olha que interessante. A gente passou por isso, né? Tá acontecendo isso no dia 9 de março, né? Aí o que reflete para o Brasil isso, né? Como o Brasil ele está atrelado, a Petrobras está atrelada ao preço mundial do valor do barril de petróleo, né? Então, a queda no barril do petróleo afeta as ações da Petrobras, a maior empresa brasileira capitalizada na Bolsa. Então, por volta das 16 horas, os papéis ordinários com direito ao voto em Assembleia de Acionistas da companhia caíram 28%. Quer dizer, as ações da Petrobras caíram 28% por causa da redução do preço do petróleo. Olha o que eu quero trazer para vocês refletirem, o que o movimento mundial, né, afeta também na Bolsa, né? Os papéis preferenciais que dão preferência na distribuição de dividendos caíram 29%. Então, segundo a própria Petrobras, a extração do petróleo na camada do pré-sal só é viável quando a cotação do barril está acima de 45%. Então, quer dizer, a gente tem aqui no Brasil o pré-sal, tudo, mas como que a gente custa para a gente, ou é viável quando está 45%? Como que a gente pode concorrer com um valor de 31 valores do dólar do Brasil? Então, valores do dólar o barril. Então a Petrobras pega e para de extrair petróleo nesse momento que não está competitivo o preço, né? Então, quais são as consequências dessa redução de preço, né? A queda na cotação do barril do petróleo traz outras consequências para a economia, né? Caso os preços baixos se mantenham, a companhia repassará a queda de preço internacional para a gasolina e para o diesel, né? E fazendo isso, claro que beneficia os consumidores. Por outro lado, prejudica o setor do álcool, que perde competitividade, que aí vai ter que baixar o preço do álcool também e vai afetar as empresas que trabalham com extração do etanol, né? Preparação do etanol. Os preços mais baixos diminuem a arrecadação dos royalties de petróleo e a arrecadação de imposto sobre circulação de mercadoria, ICMS, né? O principal tributo estadual, no momento em que diversos estados atravessam dificuldades financeiras. Então, o que eu quero trazer para vocês é que a gente teve um movimento mundial da Arábia Saudita que produziu mais petróleo, com isso fez com que o preço caísse, a Petrobras precisa diminuir o preço, afeta as ações dela e também vai afetar
os produtores de álcool. Então, para vocês verem como a cadeia está toda envolvida, né? Então, aqui, o que a gente tem, né? As decisões de investimento em condições de risco podem ser embasadas no estudo do CAPM, cujo objetivo é obter um indicador de risco, definido pelo coeficiente beta, que é aquele que a gente viu naquele gráfico, né, ajustado ao portfólio, e calcular a taxa de retorno esperado e suportar a análise e decisão sobre a atratividade e aceitação do investimento. Sempre envolvendo, baseado em dados históricos. A gente não consegue, esse modelo não consegue trabalhar, ou ele trabalha em cima de dados históricos. Esse é um ponto importante para se ter em mente. Então, os betas são calculados com os dados para ativo fornecido e para o mercado, e podem ou não refletir a variabilidade futura de títulos, tá? Por isso, devem ser considerados como expectativas, quer dizer, eles pegam os dados históricos, fazem todos os cálculos, mas vão trabalhar em cima de expectativas, né? Então, o modelo do CAPM é uma ferramenta eficiente na tomada de decisão sobre investimentos, porém, não é aplicado a todos os ativos. É recomendável quando podemos juntar as variáveis risco e retorno. Quer dizer, é bem aquilo que está o gráfico, né? Você tem os riscos de um lado e o retorno do outro, e aí você consegue usar esse modelo de cálculo para tomada de decisão, tá? Então, pessoal, o que a gente tinha para falar hoje era isso. Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Então, o que nós vamos fazer, né? Eu vou pedir para vocês fazerem como atividade, né? Então, vocês vão procurar na internet uma notícia sobre economia do ano de 2008, né? Com informações da motivação sobre a queda a queda da Bolsa de Valores, né? Quer dizer, a gente teve um problema mundial, né? Então, vocês vão encontrar diversas notícias explicando o que pode ter acontecido, né? Então, vocês pegam uma dessas notícias, leiam, né? Aí, na pós-aula, tem um link, vocês vão fazer um comentário, não precisa ser muito grande, no máximo 10 linhas, né? Faz um comentário dessa notícia, né? E também, num lugar, vocês fazem um comentário, e no lugar abaixo, vocês vão colocar o link dessa notícia e vão enviar, através do formulário do Google, tá? Aí vocês vão entregar até domingo, tá bom? Beleza. Fechado. Obrigada. Ok, professor. Tá joia. Então, acho que dá para a gente encerrar, tá? Obrigado. Valeu, professor. Obrigado aí. Oi, fala. Eita, bichinho. Coloca no grupo, professor. Eu vou colocar. Eu já Pode tirei print, eu tirei print e coloquei no grupo da sala. Professor, Oi. mediante as coisas que o senhor está ensinando para a gente aí sobre Bolsa de Valores, sobre investimentos, teria como o senhor trazer alguma coisa para a gente no sentido de como nós, como pessoa física, conseguimos investir na Bolsa, algum tutorial assim, tipo, como para iniciantes, para pessoas que tenham dúvidas, ou até mesmo não saibam como fazer ainda para investir em capitais, para comprar mercado de ações, essas coisas. Legal. Pode deixar, eu vou buscar alguma coisa e trago para a gente discutir um pouco. Beleza, obrigado.
Tá? Valeu, Tá bom. professor. Obrigado aí pela participação. Obrigada, tá? professor. Ah, imagina, obrigado, senhor. Então eu vou publicar no Obrigada, grupo, professor. eu vou publicar também a gravação, tá? Tá bom. Ok.